Você vai começar pela base do cupcake. E eu escolhi uma agulha número 5 da Tulip. E eu vou utilizar fio conduzido. Então, eu peguei aqui o fio que eu vou fazer. É um 36 milímetros. E vou fazer um anel mágico. Faço o X. Busco o meu primeiro ponto. Faço o ponto baixo. Coloco mais 6. Vou fechar o anel. Fechadinho. Vou voltar esse último ponto baixo que eu fiz até aqui. Vou pegar novamente. E com esse fiozinho de apoio que eu deixei, eu vou fechar o ponto baixo, puxar todo o fio. E aqui, ó, nessa primeira correntinha lá do primeiro ponto baixo, eu vou colocar a agulha por trás. Vou levar ela pra trás. Vou arrumar aqui. Vou deixar do tamanho dos outros. Depois que eu passei aqui, eu viro. E aí, vai ter essa alcinha e essa. Vou colocar a minha agulha embaixo. E trazer esse fio pra cá. Então, ele ficou pro lado do avesso. E do lado direito, ficou pronto o anel. Agora, a gente vai para a segunda carreira. Nessa segunda carreira, a gente já vai colocar os aumentos. Eu tenho 7 pontos aqui e a próxima carreira eu vou colocar 2 pontos para cada pontinho de base. Então, ele vai totalizar 14. Vou escolher aqui, coloco aqui perto de onde tá esse fiozinho aqui que eu vou utilizar. Coloco aqui, saio no meio do ponto lá. Trago o fio pra cá. E fecho meu primeiro ponto. Aí, eu vou deixar esse daqui pra mim fazer o aumento dele no final. Então, por enquanto, ele fica sozinho. E aí, eu vou fazer o próximo. Faço 2 pontos baixos aqui já. Juntos. No próximo, também coloco 2. No próximo também. Sempre paro para ajeitar. E aqui era o primeiro ponto que tinha ficado sozinho, ele recebe o aumento também. Ó, o último ponto eu puxei, como se eu fosse fechar ele, e aí eu só pego aquele outro fiozinho para fazer o fechamento. Para fechar é igual a carreira anterior, ó, esse aqui, primeiro Vzinho, primeira corrente, coloco a agulha por trás, volto. Ajusto, viro, pego essa alcinha e essa saindo no meio dessa última corrente que tá ali inteira, passo esse fiozinho pra
trás. Então, 2 carreiras já foram. Agora, a gente vai fazer a terceira. Para fazer a terceira, a gente vai fazer um ponto com aumento e um ponto a gente vai deixar sem, que vai ser um intervalo. Então, eu inicio aqui também pertinho da onde estava o fio de apoio. Vou iniciar aqui, ó. Saindo no meio lá. Puxo o fio do rolo. E faço um ponto baixo. Esse aqui vai ser o meu ponto de aumento, mas por enquanto ele fica sozinho. Então, eu deixo ele aqui e conto ele como um aumento. Então, aumento, meu próximo ponto vai ser o intervalo, vai estar sozinho. O próximo vai ser um aumento. Então, eu coloco 2. O próximo vai estar sozinho. O próximo vai ser um aumento. Daí, vou repetindo a sequência. Sozinho. Aumento. Cheguei aqui no primeiro, vou colocar junto, para colocar o aumento. Puxo ele, e aí eu vou finalizar com o fio que eu deixei. Do mesmo jeitinho, levo ele lá para trás. E são as 3 carreiras que vão na base. Agora, a gente vai preparar a base para subir. Então, eu vou passar uma carreira de ponto baixíssimo entre os pontos aqui da base. Então, vai ser bem embaixo dessa corrente aqui, ó. Tá? Então, eu vou encontrar aqui onde tá o meu fio. Aqui. Ó, a corrente é onde eu vou pôr a agulha. Vou lá, busco, trago essa laçada pra cá. Dou uma altura nela, ó, e entro na próxima corrente, passando com o fio que eu trago direto por essa alcinha. Fiquei com a alcinha, vou lá, busco, e passo direto. Ficando assim. Ó, aqui é a última que eu vou puxar para fazer o fechamento. Então, esse eu vou puxar esse fiozinho aqui. Puxo ele. Tiro ele direto.
E aqui, para mim fazer a continuidade das correntinhas, para ficar invisível o fechamento, na primeira aqui, põe embaixo, levo o fio para trás. E agora eu vou voltar ele aqui, ó, para completar a corrente. Para isso, coloco a agulha de trás para frente e trago esse fiozinho para trás. Ó, daí ele fica, não dá pra ver onde começou e onde terminou. E esse fiozinho aqui a gente faz o acabamento dele. Então, agora a gente vai fazer a subida utilizando o fio conduzido. Então, para mim iniciar a subida, eu vou usar essa alcinha e essa daqui, tá? Então, eu vou colocar a agulha aqui, passando por baixo daquela alcinha. E vou trazer o fio pra cá. Subo aqui para ser o meu primeiro ponto baixo. Antes de eu fechar, eu vou colocar o meu fio conduzido aqui, no meio. Então, põe ele aqui assim, só pra mim firmar ele. E fecho o meu primeiro ponto baixo com o fiozinho ali. Meu próximo ponto, também vou pegar aquela alcinha. Ela tá um pouco mais apertada, essa daqui. Vou lá, busco, subo o meu ponto. Aqui também. E eu já vou ajeitando os pontinhos. Eu vou puxar esse fio aqui até ele sumir aqui. Então, eu vou aqui. Ó, tem duas alcinhas, você vai pegar uma só. Vai lá, busca, sobe. Ó. Vamos lá e busca o ponto. E aí, você faz alguns pontinhos, para e ajusta o fio. Esse fio não é para ficar completamente esticado, mas é para ele ficar bem retinho ali. A gente vai usar ele na próxima carreira, então se você esticar demais, fica difícil de usar ele depois. Então, vamos lá. Sobe, fecha. Puxa o fio. Já vai ajeitando aqui para ele ficar retinho. Então, a gente vai repetir isso até lá no final. Faz 2, 3 pontinhos, puxa o fio que ele só fique firminho ali. E vai pegando as alcinhas até o final. Final da carreira aqui, então, eu vou fazer o fechamento. Eu vou estender a laçada, a última laçada que eu fiz aqui. Vou nessa primeira alcinha e levo essa alça pra trás. Ó, ajeito ela do tamanho das outras. Já confere se tá ficando retinho. E ó, essa parte a gente vai fazer assim. Os dois fios estão pra trás. Ó, vou esticar essa alcinha. E ó, vou passar o trabalho por dentro. Dessa maneira.
Aí, ó, eu vou vir aqui, né, tá ajustadinho ali, vou segurar. E eu vou voltar essa alcinha. Vai puxando esse fio pra lá, pra não deixar você confusa. Vai ajustando. Puxa o fio conduzido. Você vai voltar ela bem pertinho ali. Pra aqui ficar do mesmo tamanho. E aí você ajusta lá o fio do rolo. Ó. Aí o fio conduzido vai estar aqui. E você vai começar a próxima carreira. Para a próxima carreira, a gente já vai começar a fazer aumentos. Então, ó, a gente vai fazer, essa foi a primeira carreira que a gente acabou de fazer. E aqui a gente vai colocar, ó, um aumento e 2 pontos de intervalo. Um aumento, 2 pontos de intervalo, que é para ela dar essa leve abertura aqui para fazer o formato da forminha do cupcake. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, nesse ponto, que é aqui foi onde eu fiz o fechamento, neste ponto aqui, eu vou colocar a minha agulha, e esse aqui é o fio de apoio da carreira anterior, eu tenho que passar a agulha embaixo dele, sempre. Então, trago e fecho meu ponto, levando o meu fio conduzido. Então, esse aqui vai ser o meu ponto de aumento. Então, esse aqui eu vou fazer esse sozinho. E esse também sozinho. E o próximo já vai ser o aumento. 1, 2. Vou... Ó, tá vendo que o fio tá ali, ó? Aqui tá o fio de apoio. Ó. Ajusto ele. E aí eu continuo a sequência. Pego o fio de apoio junto. Coloco o aumento. Estico o fio. Aqui eu vou pôr o ponto sozinho. E aqui o aumento. E aqui você já pode ir arrumando ele para ele abrir mesmo. Vai ficar um pouquinho maior. Então, a gente vai repetir essa sequência, 2 intervalos e um aumento até lá no final. Terminei a carreira e coloquei aqui o ponto de aumento naquele primeiro ponto que eu tinha deixado sozinho. Então, a gente vai fazer o fechamento. Sempre antes de fechar, confere se o fio conduzido tá certo. Estenda a laçada. Vai aqui na primeira corrente. Traz essa alcinha pra cá. Deixa ela do mesmo tamanho das outras. Aumenta ela um pouquinho de tamanho. Então, tô com a alça aqui. Ó, vou passar da esquerda pra direita. Passei aqui. E aqui eu vou voltar ajustando.
Então, seguro ali e vou puxando. Leva esses aqui pra lá já. E vai voltando. Confere se aqui tá no tamanho certo. E ajusta bem ali. Depois que tá aqui no tamanho, tá certo. E aqui tá ajustadinho. Puxa o fio conduzido. E aí você ajusta o fio pro rolo de novo. Ó como é que fica ali. Esse aqui que tá aparecendo na próxima carreira, ele vai ser coberto. Então, ele não vai aparecer, tá? Próxima carreira, a gente vai fazer ponto sobre ponto. Aqui foi a carreira que a gente acabou de fazer. E agora nós temos mais 3 carreiras iguais, de pontinho sobre ponto. Vou iniciar, então. Acho o meu fio lá que ficou lá conduzido. Arrumo esse aqui. Vai ficar pra cá. Faço o meu primeiro ponto. Vou estendendo bem. Arrumo os pontinhos. Puxo o fio conduzido. Então, a gente vai repetir esse aqui até lá no final. Lembrando que você precisa fazer 2 ou 3 pontos e ajustar o fio conduzido. Porque se você deixar para puxar tudo no final, aí ele vai desestruturar o cesto. Vai entortar. Então, vamos lá. Fiz 3, 4. Ó, tá vendo o fio ali? Quando eu puxo, ele sobe. E por dentro ele não aparece também. Então, a gente vai repetir essa carreira ali até o final, fazendo pontinho sobre pontinho. Fiz o último ponto da terceira carreira. E agora a gente vai fazer o fechamento de novo, bem devagar para vocês pegarem. Então, eu vou estender a laçada. Colocar embaixo do primeiro ponto da carreira. Levar ela para trás. Junto os 2 pontos. Aqui ficou aparecendo. Eu já puxo ali. Na outra carreira ele tampa. Então, eu ajusto. Ó, ficou perfeito. Não dá pra ver que a emenda é aqui. Vou estender um pouquinho mais aqui. E vou passar o trabalho por dentro, ó. Aqui. A alça que eu passei. Passo o cesto por dentro. E ele vai ficar aqui, a alça, ó. Só que os fios vão estar dentro. Seguro aqui. E volto o fio. Vou voltando, puxando esses pra cá. Sempre segurando aqui pra ele não sair do lugar. Ó, trago bem pertinho ali. Ajusto de novo e puxo o fio do rolo. Puxo esse aqui também. Ó. Fechadinho, ó, tá do mesmo tamanho. E aí, vamos para a próxima carreira, que a próxima carreira é igual. Então, deixo meu fio aqui conduzido. Olha lá, achei meu fio conduzido da carreira anterior, coloco a agulha aí embaixo e subo o meu ponto baixo.
2, 3, 4. Tá? Arrumo e puxo o fio conduzido lá para ajustar. E aí a gente vai repetir igualzinho a carreira anterior. Fazendo os pontos, ali ó, o fio conduzido, eu vou esticar ele e vamos repetir da mesma forma lá até o final. Ó, mesma coisa aqui então, puxo o fio conduzido e eu vou fazer o fechamento da carreira. Vocês vão perceber que o fechamento ele vai indo pro lado, tá? Ele não vai ficar na mesma linha reta, o que ajuda a disfarçar pro lado de fora. Então, eu estendi. Passei o trabalho por dentro. E voltei ajustando. Voltei bem ali. Esse tá ajustado, ajusto esse. Ele fica certinho. Agora a gente vai para a última carreira já do cupcake, então que são 1, 2, 3, 4, são 5 carreiras e a carreira de finalização. Então a gente vai repetir o mesmo processo, mais uma carreira igual em cima dele. Então finalizei a última carreira. Essa carreira ela não vai receber outra carreira aqui, ó. Então vocês podem ver que os pontinhos eles ficam um pouco trançadinhos. Então eu ajeito, abro eles com a unha assim, ó. Que quando eu passo a outra carreira, eles se abrem automaticamente na hora que você coloca. Então, nesse caso aqui, não vai ter a próxima. Então, eu arrumo um por um aqui, pra ele ficar igual os demais. Tá? Então, agora a gente vai fazer a finalização, que é esse detalhe aqui. Então, vamos lá. O fechamento a gente vai fazer igual, né? Estende a laçada. Eita. Passo por dentro. E ajusto aqui. Agora a gente já pode cortar o fio conduzido. Então, só vou ajustar ele aqui. Puxei bem ali. Puxa ele bem. E aí, vamos cortar. Depois, a gente vai colar. Cortar ele rente aqui. Pro acabamento, então, ó, terminei aqui. Essa alça, ela ficou diferente, mas não vai interferir nesse modelo de acabamento. Quando eu faço outro modelo de acabamento, eu termino aqui primeiro e aí depois eu faço o acabamento. Mas nesse caso não vai influenciar.
Então tá, aqui tá o nosso fechamento. Essa é a carreira que tá diferente. Eu vou voltar nessa aqui, ó. E vou puxar uma alça pra cá. E vou fazer uma correntinha. Nessa alça mesmo aqui, ó, que eu puxei, ó, acabou ficando um espaço pra mim entrar. Então, eu entro, busco a laçada e passo direto aqui, ó. Faço uma corrente, entro, busco a laçada e passo direto. Faço uma corrente, entro nessa alcinha de trás, vou lá, busco e passo direto. Então, é uma corrente e um ponto baixíssimo. Corrente, ponto baixíssimo. Corrente, ponto baixíssimo. Ele vai ficando com esse acabamento aqui. Tu vai repetir, então, até o final da carreira. Final da carreira, então aqui eu termino na corrente. Puxei meu ponto baixíssimo aqui e termino na corrente. Eu vou cortar o fio. Vou passar tudo aqui. E daí vou ir aqui, ó. Nessa corrente aqui. Vou levar esse fio que eu cortei lá pra trás. E vou voltar ele aqui, ó. Vou entrar ele aqui, ó. Então, eu viro. Trago ele pra cá. Ficou igual. Deixa eu erguer um pouquinho aqui pra vocês. Então, olha, ficou retinho. Já dá uma ajeitada aqui. E agora, pra fazer o acabamento, eu utilizo cola, tá? Então, o que que eu faço? Essa alcinha aqui, ó. Dá pra ver? Esta. Eu vou colocar a minha agulha aqui. E vou levar lá pra baixo este fio que eu trouxe ali. Confere se não entortou o cesto. E se a alcinha tá do mesmo tamanho ali. E aí, eu faço assim, ó. Eu vou erguer essa parte aqui, ó. Ele vai aparecer aqui um buraquinho. Aqui eu coloco a cola. Eu uso cola quente, mas você pode usar qual cola você quiser. Eu coloco ali, abaixo, seguro até colar. E depois eu corto bem rente. Então, todos os acabamentos que eu vou fazer assim, eu faço assim. Eu escondo. E aí, tá pronta a nossa parte de baixo. E agora, a gente vai fazer um detalhezinho aqui, ó. Que é com fio amigurumi. Ó, pro detalhe, então, fio amigurumi, uma agulha número 2,5. Eu vou escolher um lugar aqui pra mim entrar. Que vai ser entre os pontos aqui. E vou puxar o fio do amigurumi pra cá. Puxei. Arrumo o fio aqui que eu vou puxar do rolo. Então, ó. Vou entrar no próximo buraquinho. E vou lá e busco o fio. Passo direto. Entro no próximo. Entro no próximo. Vou lá e busco o fio, trago pra cá. Dou altura, entro no próximo. Ó, eu vou puxando e entrando. Ó, cheguei pra puxar o último, então eu coloco lá. Puxo,
E aí eu vou cortar o fio. E vou passar o fio, puxar tudo pra cá. Puxei tudo o fio pra cá. No primeiro aqui eu vou entrar embaixo. Vou puxar ele pra cá. E aqui, ó, eu vou entrar pelo lado de dentro, saindo no meio dessa correntinha, ó. E puxo pra trás. Lá pra dentro. Ó, fiquei com as duas pontinhas aqui. Então eu vou amarrá-la. Dou 2 nós. E vou cortar a rente ali depois. Então, essa aqui é a parte de baixo. Tem agora esse detalhe aqui na parte de cima, que a gente vai fazer também. Sempre faço os acabamentos antes de fazer os detalhes. Mas eu vou fazer assim pra agilizar aqui. Então, mesma coisa, seguro o fio. Embaixo dessa alcinha aqui, ó, entre meio os pontos embaixo, vou lá e busco o fio e entro no próximo. Ó, passo por dentro, entro no próximo. Então, passo por dentro e entro no próximo. Passo por dentro, vou passar todo ele pra cá. Vou passar por baixo da primeira. Vou passar por baixo da primeira. Vou voltar ele. E aqui no meio desse aqui, eu passo o fio pra trás. E aí eu vou fazer o acabamento aqui. Aqui, se teve alguns que não ficou no mesmo lugar, você arruma. Que às vezes na hora de puxar não fica no mesmo lugar, né? É só arrumar. E aqui pra fazer o acabamento, eu vou puxar esse aqui, ó, aqui, porque ali ficou vazio, né? E vou puxar de novo ele pra cá. Opa, desculpa. De novo pra cá. Pra ficar bem pertinho aqui, pra mim poder fazer o acabamento. Então, aqui eu faço um nozinho. Que ele fique ali bem escondidinho. Depois eu coloco um pinguinho de cola ali. E tá pronta a base do cupcake. Esse aqui também eu já vou fazer os acabamentos. E vamos para a parte 2.